Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês. Temos um intruso, né, meu filho? Que tem alguém querendo participar do vídeo. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Rafaela. Eu sou médica de família e comunidade. Trabalho aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tive 2 anos de formação. Essa foi a minha residência. Eu fiz uma unidade básica de saúde aqui pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. E o que é ser médica de família, né? Durante essa residência eu fui capacitada a atender pessoas de todas as idades, então desde o nascimento até o fim da vida, e independente de gênero, raça, opção sexual. A gente cuida não só da parte física, mas também da parte emocional. Então eu abordo muito aonde você vive, com quem você vive, porque o social também me interessa muito. Quando a gente faz isso, a medicina ela muda um pouquinho, né? Então ela deixa de só querer tratar doença e a gente começa realmente a cuidar da pessoa. E isso pra mim faz muito mais sentido. Mas hoje a gente veio para falar de um assunto muito sério. Já está acontecendo desde dezembro, mas enfim chegou aqui no Brasil e a gente vai precisar se unir para passar por esse turbilhão de emoções, financeiro, saúde, e a gente precisa estar junto. Então o assunto de hoje é sobre coronavírus. Covid-19 é o novo vírus que foi encontrado lá na China e ele faz parte da família dos coronavírus. São vírus que causam sintomas respiratórios e em alguns casos ele pode se agravar, gerando tanto a insuficiência respiratória aguda quanto uma pneumonia grave. Esse vírus começou na China. Com os dados, a gente já sabe que infectou mais de 170 mil pessoas de 140 países e territórios de 5 continentes, desde quando começou essa doença lá em dezembro. Realmente é assustador, é um vírus que tem uma transmissão muito rápida, embora a letalidade dele tenha se mostrado não tão alta. Aqui no Brasil, eu até puxei alguns dados, porque como é um vírus que vai se propagando e tá chegando aqui agora, os números eles estão em constante mudança. Então, esse eu peguei no site do Ministério da Saúde. Assim, só para vocês terem uma ideia de números, no dia 16 o número era de 234 e hoje muito provavelmente esse número já aumentou. Uma coisa que chama atenção também foi que a gente acabou tendo o nosso primeiro caso de óbito, né, que foi lá em São Paulo, um senhor de 62 anos, morador de lá. A gente sabe que a doença ela vai se propagando, né? Então ela forma um gráfico, né? Ascendente, a gente vai ter o nosso ápice e depois vai começar os pacientes a se recuperarem. Mas infelizmente a gente tem notícias de que tem pessoas sendo reinfectadas, então realmente é algo muito novo. Todo dia a gente recebe informação nova. Então o que a gente está prevendo? Que nos próximos 60 a 90 dias a gente vai ter esse ápice, a gente tá tendo esse aumento do número de casos. E aí que tá a importância, o porquê que a gente tá impedindo tanto para as pessoas ficarem em casa, né? Porque se a gente faz um isolamento moderado ou até um isolamento severo, que é o que já está acontecendo na França e na Itália, a gente percebe que essa doença ela não se propaga, não são menos casos e a gente consegue ter uma curva, ao invés dela ser abrupta, a gente tem uma curva mais lenta e a gente consegue ter uma margem maior de pacientes que nem vão se infectar, uma margem menor também de pacientes infectados, e com isso a gente também reduz a letalidade, né, a gravidade dessa doença. E por que isso pra gente é bom? Porque nós não temos leito suficiente para todo mundo que vai precisar. Entra o porquê que a gente tá orientando e pedindo para as pessoas que tiverem sintomas respiratórios leves, ou seja, sem sinais de alarme, insuficiência respiratória, de muito cansaço, de uma febre muito alta, acima de 39 graus. Porque se a gente começar a superlotar a emergência com esses pacientes, vai acabar que os graves não vão ter espaço, a gente vai acabar postergando o atendimento. Mas aqui também a gente já tem pessoas estudando sobre o número de leitos. A ideia é que a gente aumente cada vez mais os leitos em UTIs de todos os hospitais
aqui do Brasil. Em relação ao teste, o que está acontecendo? Não estamos fazendo o teste do Covid-19 em todas as pessoas. Não temos teste suficiente para isso. Então, a princípio, estamos fazendo testes em pessoas que são da área da saúde, que trabalham diretamente com isso, e nos pacientes graves, para a gente poder tomar as medidas necessárias. Mas a gente sabe o quão importante é a notificação e a coleta desses exames a título de estudo, obviamente, mas a OMS também já fala o quanto que isso é importante para a gente ter uma noção real do que está acontecendo e mais estudos serem feitos. Então, a Fiocruz já tem um comprometimento de 45 mil testes entre março e abril, e até os próximos 4 meses, liberação de 1 milhão de testes. Aqui no Brasil, os 57% de casos diagnosticados são importados, ou seja, são de pessoas que pegaram fora do Brasil, tá? Mas 57%, ou seja, a gente já tem bastante transmissão sustentada aqui no nosso país. E tem motivo para pânico? Gente, assim, não é um pânico generalizado igual a galera comprando papel higiênico aí como se o mundo fosse acabar amanhã, mas é um pânico no sentido de que a gente realmente precisa tomar algumas providências. Uma delas é o ficar em casa, porque muitas pessoas elas são assintomáticas e podem estar passando esse vírus. Lá na emergência a gente já começou o atendimento toda paramentada, máscarazinha, óculos, jaleco, depois em cima a gente coloca um avental de manga comprida, a gente bota luva. Todo mundo que tiver sintomas respiratórios a gente vai tratar como se fosse o corona. Chegou no momento de que não tem como a gente distinguir quem tá e quem não tá, principalmente pessoas idosas, né? Então mais de 60 anos, pessoas que tenham crianças em casa menores de 7 anos. Esses profissionais de saúde que se enquadram já foram afastados dos trabalhos e essa é a orientação para que todos o façam. No Rio de Janeiro também, vários restaurantes estão fechados, então esse é o momento da gente realmente fazer isso. Foi declarada uma pandemia pela OMS. O que isso quer dizer? Já virou uma situação de transmissão sustentável. É quando uma pessoa vai passando para outra, se expandindo geograficamente. A gente já tem mais de 3 regiões ali contíguas que essa transmissão já acontece. A gente sabe que o vírus não é tão letal, mas essa transmissão vai muito rápida e ela realmente acontece. E o que tem de diferente nessa pandemia, né? Porque assim, a gente já passou por isso algumas vezes, né? Teve a gripe lá em 1981, culminou com a morte de 25 milhões de pessoas. A gente em 2009, 2010 passamos pela influenza, que era um vírus muito mais letal, um vírus muito mais grave do que o coronavírus. Mas agora a gente tá com esse pânico, né, generalizado, porque a gente tá recebendo informação de tudo quanto é lugar em tempo real. Isso realmente pode gerar mais ansiedade, mais estresse para muitas pessoas. E a gente já tem até um postzinho sobre isso, e ao longo, né, desses meses eu também vou estar tentando ajudar de alguma forma vocês pra gente tentar controlar um pouquinho essa ansiedade. Então, dentro desse assunto todo, vamos falar de algumas coisas que aqui eu vou considerar boas, tá? Mas no sentido de que, assim, como que os nossos estudos e como que toda essa tecnologia evoluiu a ponto da gente ter algumas respostas tão rápidas, né, que antigamente a gente não tinha. Eu vou citar aqui 10 tópicos, né? Então, qual que é o primeiro? A gente já sabe quem é ou o que é esse vírus. Em dezembro começaram a ter os casos na China. Rapidamente eles já conseguiram identificar o que era. Para vocês terem uma ideia de datas, né? 31 de dezembro foram relatados os casos. 7 de janeiro o vírus já tinha sido identificado. O genoma desse vírus, que serve para a gente fazer mais estudos e ver as proteínas e saber o DNA mesmo desse vírus, já estava disponível no dia 10 de janeiro. É da família do coronavírus, é do grupo 2B, eles são da mesma família do SARS, que foi
uma outra epidemia que a gente teve alguns anos atrás, e aí a doença ficou chamada como Covid-19. Surgiu de morcegos, era de origem recente, entre o final de novembro e início de dezembro. A gente também já sabe que esse vírus sofre mutação, mas não é uma mutação muito alta, o que é bom, né? Porque se a gente tem um vírus que fica mudando o tempo todo, pra gente ter remédio, pra gente ter vacina, pra gente conseguir acompanhar essa evolução também é muito mais difícil. A gente já sabe como detectá-lo. Estudos foram feitos e o teste para esse Covid-19 já foi feito. Aqui no hospital a gente está colhendo swab, é um swab nasofaríngeo, então a gente pega uma secreçãozinha lá no fundo do nariz e lá no fundo da garganta. Outro ponto bom, digamos assim, é que na China a situação já está melhorando. Eles tiveram o ápice da doença, né? Então lá foi praticamente 100% das pessoas contaminadas, só que agora isso já está em remissão, né? Então as pessoas já estão voltando ao seu estado normal. Isso, né, como começou lá e isso foi chegando, é bom porque hoje a gente já tem todas essas informações, então a gente pode fazer um pouquinho diferente, né? Digamos que a gente esteja um passinho, né, à frente de tudo que está acontecendo. 81% dos casos são leves. A maioria das pessoas que vão contrair esse vírus ou não vão apresentar sintomas ou vão ter sintomas leves e vai ficar tudo bem. Mas claro que a gente tem que tomar cuidado então com os pacientes de risco, que vão ser os idosos, né? Porque em 14% pode gerar uma pneumonia grave e em 5% pode se tornar crítica ou realmente levar ao óbito desse paciente. Idosos, pessoas com comorbidades, então obesidade muito severa, hipertensão, diabetes, uso de corticoide de maneira crônica, imunossuprimidos, né, paciente que tem HIV, que faz uso de antirretroviral. Esses pacientes têm que fazer um acompanhamento com o médico se apresentar qualquer um desses sintomas. Aqui no tópico é cura, tá? Mas a gente ainda não tem um medicamento específico para, mas já está sendo estudado, por isso que eu falo que hoje em dia essa tecnologia ajuda muito, tem se estudado bastante sobre vacinas e medicamentos para a gente estar usando. O ponto 5, então, que é a cura, no sentido de que o paciente pega o vírus e fica curado dele, ele não vira um portador, porque só para vocês entenderem, um HIV também é um vírus, mas é um vírus que vai ficar no seu organismo para sempre. E a gente faz uso da medicação só para impedir que esse vírus replique no nosso organismo. Corona não, você pega, você tem a doença e cura. Igual um resfriado, não afeta menores de idade. Isso também é um ponto bom. Os estudos mostraram que apenas 3% dos casos ocorreram em pacientes menores de 20 anos. Essa carinha não engana. Não, pra mim não vai funcionar, gente. E a mortalidade de menores de 40 é apenas de 0,2%. Isso tá bom. Criança, os sintomas são leves e muitas vezes nem tem sintomas. O vírus é facilmente inativado. Por que a gente tá nessa coisa louca do lave suas mãos, use álcool? Eu já tô ficando psicopata lá no hospital, gente. Cada paciente que eu atendo, eu passo álcool na mão, passo álcool na caneta, passo álcool no carimbo, passo álcool no celular. E também não é só o álcool 70%, tá? É pra o álcool não sumir aí de todas as prateleiras, porque eu acho que álcool virou raridade. Dá pra limpar a casa com outras coisas. Então, água sanitária, muito bom. Passar no chão de casa, limpar os consultórios. O álcool não precisa ser o 70%, tá? Entre 62% e 71% já funciona. A água oxigenada, 0,5%, que também pra mim é uma boa opção. E a lavagem frequente das mãos, tá, gente? Mas lavar bonitinho, já tem várias imagens também mostrando, lavar entre os dedos, esfregar a unha. Essa tem que ser uma lavagem, lavar aqui os punhos, tá? Então uma lavagem de pelo menos uns 20 segundos pra gente higienizar a mão direitinho. Artigos científicos. A medicina tem evoluído e o tanto de coisa que a gente já tem sobre o coronavírus são 150 artigos científicos. Eu tô ficando doida porque vários canais estão abertos, né? Então a gente consegue acompanhar
as novidades. Então tem o Up to Date, tem o New Journal, vários canais. Então toda hora tá saindo algum artigo novo. Já existem protótipos de vacina. Ainda bem, né? Que essa parte aí tem muito financiamento e muita gente empenhada em estudar. Mas claro que isso é bom, mas não é algo que é tão rápido, porque as vacinas são testadas, e enfim, tem que ter toda uma segurança para elas serem liberadas. Vamos esperar aí uma média de 1 ano, 2 anos. Então já tem 8 projetos em andamento. Claro que a vacina vai demorar um pouquinho, né, para ser lançada no mercado, porque ela precisa passar por vários testes. Então, toxicidade, efeitos colaterais, a segurança, a imunogenicidade e a eficácia da proteção. Já existem mais de 80 ensaios clínicos com antivirais em andamento. Pacientes que estão em estado grave, tá? O antiviral não vai ser para todo mundo que apresenta os sintomas, porque como é leve e a gente tem uma alta taxa de cura, não é todo mundo que vai precisar usar medicamento. Mas os pacientes que estão internados, que estão em um pouco mais grave ou muito graves, eles acabam se beneficiando da gente entrar com algum tipo de medicação. São antivirais que já foram usados para outras infecções, então eles já estão aprovados, né? E a gente já sabe que são seguros. Tem vários deles. Eu vou citar um aqui para vocês, que é o Lopinavir e Ritonavir, que são 2 inibidores de proteases, e eles são usados na terapia de pacientes com AIDS, né, em pacientes com HIV, e eles inibem a maturação final do vírus. O vírus, ele é um parasita nosso, ele precisa de uma célula para poder se multiplicar e para poder se desenvolver dentro do nosso organismo. É isso, eu queria só compartilhar um pouquinho mesmo de informação com vocês. Eu acho que a gente está recebendo informação de tudo quanto é lado, então às vezes a gente canalizar um pouquinho isso é importante. Eu vou tentar estar sempre aqui trazendo um pouquinho de atualização para vocês do que está acontecendo e também um pouquinho do meu dia a dia. Eu trabalho no ambulatório de atenção primária, mas eu também estou na emergência, né? Então eu tô atendendo os pacientes, estou ali na porta de entrada acolhendo todo mundo que precisa. E hoje, pra mim, assim, foi um dia bem marcante. Eu não sei, parece que deu aquele choque, sabe? De realidade, de que isso realmente tá acontecendo. Eu tava ali toda paramentada, chamando os pacientes numa área restrita, onde as pessoas não podem circular livremente, e eu atendendo com todas aquelas máscaras. Parei, assim, um segundo e falei, gente, chegou. E agora a gente tem que enfrentar da melhor forma possível. Estarei aqui para as dúvidas, as perguntas, para os desabafos, para quem quiser conversar um pouquinho. Deixe seus comentários, curtem, compartilhem, vamos fazendo essa corrente do bem. No meu Instagram já tem os links de várias fontes que vocês podem pesquisar e atualizarem. Eu vou deixar também nos outros meios, YouTube, Facebook, pra gente estar sempre buscando notícias reais, né? Porque também tem muito fake news. Pessoas que ficam muito ansiosas, também evitar um pouquinho tudo isso, né? Evitar tanta informação, tanta coisa junto, cada um a sua parte. Se todo mundo cuidar de você e pensar só um pouquinho no outro, a gente vai conseguir passar nisso, passar por essa fase um pouco mais unido, eu acho que menos egoísta, um pouco mais empático. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todo mundo.